Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para compartilhar o que Deus ministrou fortemente comigo nessa madrugada, que se encontra ali em João 6, onde Jesus realiza ali o milagre da multiplicação dos pães e peixes, né? Estávamos, eu e minha esposa, orando juntos por algumas necessidades, e de repente eu fui surpreendido por Deus com essa palavra, e eu queria deixar para vocês aqui também, né? É interessante que a gente aprende ali algumas lições, onde Deus trouxe ao meu coração, e a primeira delas, a Bíblia fala que quando Jesus está ali no meio do deserto com o povo, ele vê a necessidade do povo, né? Ali há uma necessidade, na verdade, aliás, uma grande necessidade precisava ser suprida, né? E ele procura os discípulos para que os discípulos pudessem providenciar a comida. Mas na verdade a Bíblia diz ali que ele estava falando para experimentar eles, porque ele bem sabia como é que ia fazer. Então muitas vezes que a necessidade ela vem para testar, para experimentar a gente. Então a gente aprende muitas lições com a necessidade. Jesus está ali experimentando os discípulos, uma oportunidade de ensiná-los, né? E nesse experimento, nessa experiência, o primeiro deles a ser testado é Filipe. A Bíblia diz que Filipe olha para Jesus: Senhor, mas nem que nós tivesse 200 denários aqui, considerando que um denário equivalia ao trabalhador, ao salário de um dia de trabalho, né? E ele diz que nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos. Interessante que o foco ali de Filipe está naquilo que eles poderiam ter para poder suprir essa necessidade. Filipe aponta para aqueles que muitas vezes olham, estão diante de uma necessidade, e eles pensam assim: poxa, se eu tivesse isso, eu poderia fazer. Ah, se Deus me desse tal coisa, eu poderia conseguir. Ah, se eu tivesse tanto de recurso, eu poderia fazer. Então, os olhos de Filipe estão focados nos recursos que ele poderia ter, mas que ainda não tinha. E isso era uma limitação. Logo na sequência a gente vê ali André vindo também, e André também aponta para um outro tipo de pessoa. A Bíblia diz que André diz assim: mestre, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante dessa multidão? Então André aponta por um lado também, por um outro lado, para aqueles que olham para aquilo que eles têm em mãos e acham que não é suficiente, que Deus não pode usar, que Deus não pode fazer. Enquanto Filipe, de um lado, aponta para aqueles que estão focados naquilo que eles poderiam ter, André está focado naquilo que eles têm em mãos, mas que acredito que isso ainda não é suficiente. Então Jesus ensina ali uma grande lição para esses discípulos, né? Ele manda os discípulos falar ao povo para que o povo, a multidão se assentasse. E essa palavra no original, no grego, se assentar, ela dá um sentido de reclinar-se à mesa para comer. Olha que interessante. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: manda o povo se assentar. Ele está dizendo assim: prepare-se para comer, mesmo não tendo ainda, mesmo não vendo ainda. É a lição que Jesus está ensinando ao povo. Então, queridos, o Senhor muitas vezes quer nos ensinar a nos acalmar, nos assentar e dizer assim: eu vou tomar uma postura de acreditar, de confiar, mesmo não vendo, né? Então, interessante é ver ali que Jesus fala para os discípulos: olha, partem o pão, dê graças. Após Jesus dar graça, eles partem e distribuem. Então, depois que eles dão graça, o pão é distribuído. Interessante que eu não consigo distribuir, eu não consigo dar, eu não consigo oferecer, sem antes aprender o segredo de dar graças, né? Então o Senhor está ensinando ali um outro princípio também, e eu encerro com isso: aprendendo a dar graça, e a partir daí então a distribuir. O Senhor tem nos chamado que nós distribuímos daquilo que Ele tem nos dado. Então fica aí a lição: não seja como a multidão, apenas seguindo Jesus pelos sinais. Não seja como Filipe, olhando para aquilo que eles poderiam ter em mãos para poder fazer. Não seja como André, aquele que sabe que tem em mãos, olha para aqueles recursos que eles têm em mãos, mas acham ainda que aquilo não é suficiente. Então fica aí essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.